Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Você veio preparada. Já estamos em velocidade de cruzeiro, avançando a toda velocidade. Amém? Mas eu quero convidar você a colocar em prática aquilo que você ouviu, você aprendeu, que Deus falou com você. Amém? Feche teus olhos. Eu quero te convidar a entrar em Sião, acessar o lugar do trono. Você já está em Sião. Você não estará, não vai entrar, você já está. Você já está. É uma questão de lançar mão por fé daquilo que Deus já te deu. A adoração te faz entrar. A adoração toca o coração do Pai. Você já está em Sião. Você já está em Sião. E há incontáveis hostes de anjos poderosos do Senhor nesse lugar. É o lugar que você acessa. É o lugar onde os céus tocam a terra.
Santo, 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 santo Senhor. Santo, 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 santo Senhor. Chegando a lavaça. Santo, 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 santo Senhor. Tu és santo para sempre. Santo para sempre. Santo o teu trono. Santa a tua majestade. Santo o teu nome. Santa a tua glória. Santo é tudo que te diz respeito, porque só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Aleluia. 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 Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade daquilo que a gente viu, né? Vendo mais coisas que Deus quer falar conosco hoje. Vamos avançar. Amém? Esperamos chegar ao final hoje, aterrissando essa aeronave. Estamos lá em cima, né? E aí a gente vai chegar no lugar onde Deus planejou. Glória a Deus. Então vamos lá, fazendo apenas um apanhadozinho de ontem, para a gente poder entrar no tema de hoje. Quando você tem consciência de que você está em Sião, e de que estando em Sião, Sião é o lugar da presença. Quando você tem consciência de que Sião, onde você está, é onde céus e a terra se encontram, o lugar onde os céus tocam a terra. Quando você tem consciência de que está num ambiente espiritual com milhares de anjos poderosos. Quando você tem consciência de que está diante de Deus, o juiz de todos, que julga as nossas ações, mas que você está sendo guiado por aquele que é a rocha. Quando você tem consciência disso, só restam duas coisas a fazer. Só duas coisas dá para fazer. Primeiro é honra. A segunda é temor. Não por ordem de importância, mas são as duas coisas que andam juntas, porque honra e temor andam juntos. Honra e temor estão ligados e não se separam. Se você honra a Deus, você tem temor de Deus. Se você tem temor de Deus, você honra a Deus. Amém? Os dois estão juntos. Mas quando nós nos esquecemos que estamos em Sião, nós deixamos de honrar e deixamos de ter o temor do Senhor. Perdemos o temor do Senhor. Vamos fazer um exercício simples, tá? Você pode fazer comigo? Você vai usar a sua imaginação. E pode ser que alguma coisa que eu fale não diz respeito a você, ou outra diz, mas você vai se colocar aí dentro da situação. Imagine que você visse com seus olhos físicos, não espirituais, não imaginando. Imagine que você visse com os seus olhos físicos Deus presente junto de você. Imagine isso. Deus, você está vendo Ele ali. Ele está do seu lado. Se você visse Deus dessa forma, você faria aquilo que você fez hoje? Se você visse Deus, que Ele está do seu lado, onde você vai, Ele está ali, você daria aquela resposta? Usaria aquela palavra? Ou até um palavrão? Se você visse Deus do seu lado, você veria aquele site, aquele filme, ouviria aquela música. Ele está do seu lado, a santidade dele está ali. Você iria dormir sem ter falado com Ele o dia inteiro, vendo Ele do seu lado, junto com você o dia inteiro?
Você ia tentar resolver os seus problemas sem pedir ajuda dele? Se você está vendo Deus do seu lado o tempo inteiro, você iria adorar de qualquer jeito? Ia cultuar de qualquer maneira? Se você visse Deus do seu lado, você ia entregar qualquer coisa como oferta? Estão me entendendo? Perder a noção de que estamos em Sião é agir exatamente assim. Porque se a gente tivesse consciência dessa presença conosco o tempo inteiro, muita coisa que a gente faz, a gente ia parar de fazer. E muita coisa que a gente não faz, a gente ia correr para fazer. Sim ou não? Então, aleluia, porque Deus quer nos levar para isso. Deus quer nos levar a um estilo de vida diferente, em que a consciência da presença é que vai nos levar a fazer ou não fazer alguma coisa. Amém? Por isso é que a gente precisa olhar para a advertência de Hebreus 12. E aí nós vamos começar lendo o verso que faltou ontem. Hebreus capítulo 12, o verso de número 25. Você pode abrir sua Bíblia, nós vamos ler na Bíblia. Hoje nós vamos ler mais textos direto na Bíblia, né? Além de ler textos também no telão. Pode ler Hebreus 12, 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam. Quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Então, ele está dizendo aqui, olha, não recuse aquele que fala. Nós vimos, Deus está falando, amém? Deus fala o tempo inteiro. Por que a Bíblia fala orai sem cessar? O que é oração? É um diálogo, não é isso? Oração é um diálogo, não é monólogo, não é eu falando o tempo inteiro. Eu falo em nome de Jesus, amém, tchau e benção. Oração é um diálogo, ok? Deus manda eu orar o tempo todo, porque Deus fala o tempo todo. Por isso, enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja com amigos, qualquer coisa que eu esteja fazendo, se eu tenho consciência de que eu estou em Sião, eu falo com o Deus de Sião o tempo todo? Então, na verdade, o que a Bíblia nos fala sobre orar sem cessar, não é eu ficar 24 horas falando. Mas orar sem cessar é eu me comunicar com o Deus que fala o tempo todo. Até quando eu estou dormindo. Ei, peraí, mas como é que eu vou falar com Deus quando eu estou dormindo? Em primeiro lugar, Deus fala quando eu estou dormindo. Você tem sonhos? Amém, glória a Deus. Então Deus usa sonhos para falar. Segundo, Deus fala quando eu estou dormindo porque o meu espírito não dorme. Então Ele comunica ao meu espírito. Deus dá aos seus enquanto dorme. Você pensa só na questão material? Eu penso em todas as áreas. Amém? Então até quando eu estou dormindo, há uma comunicação. Certo? Então, eu preciso ter consciência disso. Eu estou na presença de Deus em Sião o tempo inteiro e Ele está falando. Aqui particularmente, Ele está falando de tudo aquilo que veio antes. Deus nos falando, Deus nos advertindo. Ele dizendo, olha, você que é filho, aceite a correção do seu pai, porque ele faz isso
muito melhor do que os pais humanos, os pais naturais. Porque se os nossos pais naturais nos corrigiam para o nosso bem, muito mais o Pai do céu, o Pai eterno. Certo? Então ele está dizendo, preste atenção, não recuse o que ele está falando. Por que eu não posso rejeitar quando Deus está falando e não posso rejeitar quando Deus está corrigindo? Por que eu não posso rejeitar a correção de Deus? Ele está dizendo aqui, porque se aqueles que lá no Sinai rejeitaram a palavra de Moisés que falava sobre a terra, você acha que nós, que estamos ouvindo Deus do céu, vamos escapar? Estão me entendendo? Se eles não escaparam, sendo que eles estavam ouvindo Moisés, nós que ouvimos direto Deus em Sião, se nós rejeitarmos o que Ele está fazendo e falando, nós vamos escapar? Então tome cuidado, ouça e esteja pronto a se submeter à voz de Deus. Amém? Quando Deus falar, obedeça. Eu vou repetir porque eu acho que não ouviram, Ricardo. Quando Deus falar, obedeça. Amém. Deus usa os irmãos. Amém. Agora foram rápidos, né? Amém? Deus fala ao nosso espírito, Ele fala direto aqui dentro. Deus usa a sua palavra e Ele fala conosco. Deus usa as situações, as experiências boas, mas também as experiências ruins. E Deus fala através delas. Amém? Deus fala através de pessoas à nossa volta. Então vamos lá. No Sinai, para Moisés, a voz de Deus era muito clara. Porque se você olhar, depois de Êxodo 20, dos 10 mandamentos propriamente dito, vamos imaginar que Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo numa pedra. Então estava lá registrado, beleza. Agora, só que tem muito mais ali. Como é que Moisés pôde registrar todas as coisas que vieram ali, que compõem a lei, que foi dada através de Moisés ali, por Deus? Como é que Moisés pôde registrar tudo aquilo com tanta clareza? Para ele, a voz de Deus era clara. Para ele, a voz de Deus era clara. Agora, e para o povo? Eles ouviam trovões. Quem não tem acesso, ou quem não gosta de Sião, ou seja, de estar na presença, esses vão ouvir trovões. A pessoa que não tem o temor do Senhor e não anda em honra ao Senhor, eles vão ouvir apenas trovões. Mas aqueles que têm o temor do Senhor e honra ao Senhor, esses vão ouvir a voz de Deus. Moisés buscou a Deus com temor e honra. Por isso ele ouvia a Deus. É aí que entra a advertência que nós lemos ali. Aquela geração do Sinai perdeu-se no deserto. E ele está dizendo aqui, nós também não escaparemos se desviarmos daquele que fala do céu. E não é necessariamente morte física. Não é necessariamente morrer fisicamente. Uma geração morreu no deserto, eu vou morrer. Não, eu estou bem de saúde. Não é isso que ele fala. Lembra que Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, ele diz assim, que há entre vós não poucos os enfermos, né? Os fracos e os que dormem. E dormir é sinônimo de quê? Morte. Ou seja, no nosso meio pode ter gente morto espiritualmente. Fisicamente está bem. As coisas na sua vida material estão bem. Mas no seu espírito está morto.
Ok? Então, precisamos estar atentos, buscar ao Senhor em honra e temor. É o que fez Moisés ouvir Deus, porque o seu espírito estava cheio de vida. Por que num culto, algumas pessoas, elas recebem a revelação? Por que num culto algumas pessoas, elas parece que brilham uma luz, e ela recebe algo, ela vê algo, ela entende algo, ela tem aquele momento, isso mudou a minha vida. Enquanto outras pessoas ficam impassíveis, prestam atenção no que está acontecendo à volta, ficam impassíveis porque estão julgando a palavra do pastor, ou se o ministro de louvor está cantando certo ou se não está. Qual a diferença entre um e outro? Honra e temor. Honra e temor. Então alguns vão encontrar o Deus que veio buscar. Outros não vão encontrar nada, porque não vieram buscar. Para os israelitas, o chão estava tremendo. Era um tremor. Para Moisés, Deus estava ali. Vamos ler aí Hebreus 12. Acompanhe a leitura na sua Bíblia aí do verso 26 ao verso 29. Veja que é uma sequência no pensamento. Ele não está parando e entrando em outro assunto. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Isso. Então ele está dizendo, aquele cuja voz abalou a terra, e ele promete, vou abalar de uma vez por todas, céus e terra. Céus e terra serão abalados. Então, quando ele está falando de abalar, ele está falando de quebrar estruturas. Você já viu um lugar que teve um tremor de terra muito forte? Cai tudo. Eu me lembro, em 98, eu tive a oportunidade de estar, em 99, perdão, eu tive a oportunidade de estar na Turquia, num congresso internacional. E quando nós chegamos lá, tinha acabado de acontecer um dos maiores terremotos da Turquia. Tinha acabado de acontecer, coisa de talvez pouquíssimas semanas. Então quando nós chegamos lá, já tinha muitas ONGs cristãs, principalmente dos Estados Unidos, que estavam chegando, estavam se posicionando lá para atender as pessoas, servir comida para os desabrigados, armaram barracas para as pessoas não ficarem sem moradia, enfim. Então estava tendo muito movimento, e nós saímos para conhecer a região, e me impressionou os prédios, tudo assim, pastelado. Então tinha 5, 6 andares, estava assim, laje sobre laje, como se fosse uma coisa só. Porque o abalo foi muito grande. Aqui ele está dizendo, que Deus está falando, eu vou abalar o que precisa, o que pode ser abalado. Não apenas na terra, mas também nos lugares celestiais. Quando ele fala céus, ele não está falando do céu Sião, o lugar do trono de Deus, da manifestação, da presença, da morada de Deus.
Então ele está falando, eu vou fazer abalar. E ele no verso 27 diz, ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas. A remoção do que foi abalado. Vamos lembrar o contexto? O contexto é perseguição. Lembra da segunda-feira? Aqueles cristãos que recebem essa carta, eles estão passando um momento muito complicado, porque estão no meio de uma grande perseguição. Cristãos estão sendo mortos, eles estão sofrendo de toda forma, alguns estão sendo pressionados para abandonar a fé. Então, o Senhor está falando para eles, permaneçam firmes na fé, olhem para as testemunhas da fé, olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé, permaneçam firmes, nós somos da fé, nós não retrocedemos, não voltem atrás na sua fé. Ele está incentivando, está motivando esses cristãos aqui. Então é nesse contexto que ele está dizendo, eu vou abalar. Sabe por que Deus traz crise na sua vida, na minha vida? Por que Deus traz problemas para mim e para você? Deus permite. E Deus provoca. Sabe por quê? Porque Ele quer abalar o que precisa ser abalado. Ele quer balançar a árvore. Ele quer derrubar o que precisa derrubar. O que está podre tem que cair. Mas Ele não faz isso com todo mundo. Ele faz isso com os seus. Ele faz isso porque nos ama. Lembra, quando Ele vier e se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Isso quer dizer que um dos dois tem que mudar. E quem vai ter que mudar? Não é Ele, somos nós. E como é que Ele usa, que forma Ele usa, né, que método Ele usa para que a gente mude? As crises. E nós podemos chamar as crises e os problemas de disciplina de Deus. É Deus nos disciplinando para abalar a nossa estrutura, para que aquilo que é permanente, inabalável, fique. O que é transitório, o que é palha, o que é madeira, o que é feno, caia. O que é precioso, permaneça. Então o verso 27, leia o 27 outra vez para nós. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Isso. Então ele está dizendo aqui, vai remover dessas coisas abaladas, aquelas coisas que precisam ser tiradas. O que foi colocado humanamente, foi colocado pela minha mão, pela sua mão. O que eu e você fizemos e que foi nosso, tem que cair. Então não lute com Deus, não reclame de Deus, não se lamente pela situação como o povo hebreu no deserto fez. Deus nos faz passar por vales, Deus nos faz passar por desertos, Deus nos faz passar por situações complicadas porque Ele nos ama. Se eu e você fôssemos prontos ao arrependimento, Ele não passava a gente pelo deserto. Mas como nós somos duros, sim ou não? Como eu e você temos um coração duro e difícil, então o que Ele faz? Ele nos empurra para o problema. Porque no meio da crise, Ele começa a tirar as coisas que precisam ser tiradas. Então Ele diz, as coisas que podem ser abaladas, serão abaladas. E as inabaláveis vão permanecer. Vamos entender isso aqui? Então vamos construir aqui um pensamento dentro de vários textos da Bíblia. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Amém? Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo, eu vou comparecer, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Não é o julgamento para a salvação, mas é o julgamento do tipo de vida que nós tivemos enquanto estivemos aqui. E isso vai ser julgado diante de Deus. Vamos olhar alguns textos aí.
2 Coríntios 5:10. Vai ser projetado ali. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então ele está dizendo, quem vai comparecer perante o tribunal de Cristo? Todos nós significa todos nós, né? Paulo está se incluindo, então eu estou incluído também. Você está incluído também, ok? Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e cada um vai receber de acordo com o que fez, por meio de quê? Eu acho que a letra está pequena. Cadê o Leonan? Vamos ter que dobrar essa letra. Né? Por meio de quê, gente? Do corpo. Do corpo. Isso quer dizer, o que eu fiz com as minhas mãos. Não foi Deus que fez, foi eu que fiz. Eu vou prestar contas diante de Deus. Vamos ver também Hebreus capítulo 4, verso 13, vai ser projetado aí também. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então veja, ele está dizendo aqui que todas as coisas significa todas as coisas. Então ele diz que todas as coisas estão descobertas. Isso quer dizer que não tem uma vírgula da minha vida, do que eu faço, que esteja escondido de Deus. Todas as coisas estão descobertas. Estão patentes, ou seja, estão claras e totalmente visíveis aos seus olhos. E para Ele nós vamos prestar contas. Ok? Vamos ler um outro texto, só que agora a gente vai olhar na Bíblia, e o texto ele é um pouquinho mais longo, né? Então a gente vai ler na Bíblia, senão ficaria a letra muito pequenininha na tela, vocês não iam conseguir ler. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler do verso 11 até o verso 17. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 11 até o verso 17. Ok? Pode ler. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então ele está dizendo aqui, nós não podemos lançar outro fundamento além de Cristo, ok? E sobre esse fundamento há uma construção.
Se aquilo que nós estamos construindo for construído com madeira, feno, palha, ele diz, manifesta será a obra de cada um. Está patente e descoberta diante dos olhos de Deus. Ok? E ele não diz só isso, mas ele diz assim, que aquilo que ele fez, que a pessoa fez, será revelada pelo fogo. Você já pôs fogo em palha, né? Você já ouviu a expressão fogo de palha? É bem antiga, né? É aquela vontade que dá, daqui a pouco já não tem mais, já mudou. Quer brincar com isso, daqui a pouco quer brincar com outro, né? Quero fazer isso aqui é o sonho da minha vida, daqui a pouco já tem outro sonho. Então, fogo de palha, passa logo. Ele está dizendo aqui que o fogo de Deus, lembra? Deus é fogo consumidor. Ele consome. Ele consome. A disciplina dele consome na nossa vida a palha, o feno, a madeira. Ok? Mas ele diz que se aquilo que foi construído sobre essa base Jesus na nossa vida for algo como ouro, prata, pedras preciosas, isso vai permanecer. O que ele está dizendo? O que pode ser abalado, o que pode ser queimado, vai ser abalado, queimado. Mas aquilo que é inabalável vai permanecer. A questão é, o que eu estou construindo sobre esse alicerce chamado Jesus? O que está sendo construído? A gente vai ver daqui a pouco, mas não perca de vista um fato. Eu e você somos cooperadores de Deus. Eu e você somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos nesse processo de construção. Não é assim, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, então eu sento, né, ou então deito em berço esplêndido e fico esperando Ele construir a minha vida. Não, eu sou o cooperador e eu vou prestar contas em relação ao material que eu usei para construir essa casa, onde Ele veio habitar. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios 5:10 e 1 Coríntios 3:17 são dois textos que vão estar juntos aí, né? Eles podem ler em sequência aí. 2 Coríntios 5:10 e 1 Coríntios 3:17 vai ser projetado. Cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ok? Então, mais claro do que isso, né? Veja ainda 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então veja, o que nós estamos vendo na palavra? Deus estabeleceu um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Ok? Há uma casa que Deus está construindo para a sua morada. E essa casa não é o templo de Jerusalém. Não era o tabernáculo. Essa casa somos eu e você. E essa casa é composta por muitas pessoas. Que fazem um corpo só. Ok? Então ele está construindo isso. Agora, Deus tem que ser construtor e nós cooperadores. Então eu quero destacar isso. Nós não somos os construtores, somos cooperadores. Mas nós podemos colocar elementos nocivos nessa construção. Sim ou não? Salmo 127, verso 1. Vai ser projetado aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se o Senhor não edificar qual casa?
Dedinho. Dedinho. Faz assim, a casa sou eu. Eu sou a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar o que está edificando. Estão comigo? Em vão vai trabalhar. Em vão eu vou trabalhar para essa edificação. Não vai valer de nada. Tudo que eu fizer para edificar a casa de Deus na minha vida, o lugar de manifestação de Deus na minha vida, será sem efeito se Deus não estiver na frente como construtor. Eu quero ser apenas um cooperador com Ele. Amém? Então vem uma nova advertência lá em Hebreus 12, e a gente vai olhar outra vez lá. Hebreus 12, os versos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então ele está dizendo, olha, cuidado, não rejeite aquele que fala, porque ele vai abalar tudo. Ele vai queimar o que pode ser queimado. Vai ficar só o que é precioso. Se você construiu a sua vida só com coisa que não presta, isso vai ser destruído. Não vai permanecer. Mas se você construiu com aquilo que é precioso através do construtor que é Jesus, isso vai permanecer. Ok? Aí ele vem e continua, ele diz, então por isso, em razão disso, já que nós recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça. E através dessa graça, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então tem 3 coisas aí para a gente chamar atenção. Em primeiro lugar, retenhamos a graça. Isso a gente já viu aqui. Nós podemos perder a graça. Pode ficar sem graça. Pode ficar sem graça. E quando a nossa vida perde a graça, tudo perde o sentido também, não é? Quando é que a nossa vida ganha alegria? Quando a gente está no centro da vontade de Deus. Quando a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça. Quando a gente está cooperando com Ele na construção da casa. Amém? Então vamos lá. Segunda coisa, sirvamos com reverência e santo temor. Por que reverência e temor? Porque Deus é fogo que consome. Se a gente não perder isso de vista, a gente vai manter temor e honra. Então, já que recebemos um reino que não pode ser abalado, vamos reter a graça. Só pode reter aquilo que pode ser perdido. Ok? Sim ou não? Vamos ler 2 textos rapidamente. Vamos pular aí, Irmã Maria. A Irmã Maria vai colocar para nós aí, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Isso, não recebais em vão. Em vão o que quer dizer? Que não serve para nada. Não ajudou em nada. Trouxe fruto nenhum. Ou seja, eu posso receber a graça de Deus, que vai me ajudar, e isso não surtir efeito nenhum na minha vida, foi em vão. 1 Coríntios 15, versos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pois ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A menos que tenhais crido em vão. Então nós precisamos da graça para servir a Jesus. Precisamos da graça para sermos cooperadores. Graça é capacitação de Deus. É capacitação de Deus para obedecermos. Por isso ele está dizendo, retenhamos a graça.
Retenhamos a graça, não creia em vão, não receba a graça em vão. Como nós podemos servir a Deus de modo aceitável? Reverência santa. Temor santo. É isso que Ele espera de mim e de você? Como é que nós podemos servir a Deus de modo aceitável? Então, reverência santa, honra santa, temor santo. Então, quando nós agimos assim, nós avançamos na direção dele. Quando nós não estamos em honra e temor, quando nos aproximamos, o fogo queima. Amém? Vamos olhar Malaquias, capítulo 1, verso 6. Honra é dar o valor que Deus tem, é dar a Ele o primeiro lugar. Eu honro Deus quando eu dou a Ele o primeiro lugar. Malaquias capítulo 1, verso 6, a gente vai ler na Bíblia, né? Não vai ser projetado esse não. Aí já deixa aberto aí, porque a gente vai ler depois outros versos. Malaquias, último profeta do Velho Testamento, capítulo 1, o verso de número 6. Pode ler. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Isso. Então veja só, é interessante porque Deus está falando de honra aqui. Ele está perguntando, onde está a minha honra? Mas Ele vincula duas palavras, duas posições dele. Primeiro, pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra, o meu temor? Se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Então Ele coloca honra e paternidade e senhorio juntos. Deus é pai e Deus é Senhor. Amém? Deus é pai e Deus é Senhor. Agora você entende por que o diabo tenta tanto destruir a figura paterna? Porque o diabo, ele investe tanto contra a paternidade. Porque se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos conhecê-lo como pai também, não só como Senhor. Mas se a nossa figura paterna, ela é uma figura negativa, ruim, omissa, então qual é a figura de Deus que os filhos vão ter? A mesma coisa, não é? Então vamos lá, vamos seguir os versos 7 e 8 aí de Malaquias 1. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os entenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então quando é que a gente desonra Deus? A gente desonra Deus quando nós o consideramos como de pouco valor. Não damos a Ele o valor que é devido. Nós desonramos a Deus quando nós pensamos, eu posso dar a Ele qualquer coisa. Se eu der qualquer coisa, tá bom. Deus é bom. A graça de Deus é para isso. Ah, irmão, a minha vida está meio torta, mas a graça de Deus.
Quando eu ofereço qualquer coisa, isso é desonra. É isso que ele está falando aqui. A Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe. Amém? Quando é que a gente desonra pai e mãe? Quando a gente considera que eles são de menor valor. Quando a gente oferece para pai e mãe aquilo que é resto. Como assim? Quando não oferecemos respeito, obediência. Ok? Então, honrar pai e mãe, a desonra de pai e mãe pode vir simplesmente quando nós consideramos que eles não merecem o nosso melhor. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versos 14 a 17. 1 Pedro é na Bíblia agora, não vai ser projetado. 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 17. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Diz para a gente aqui, se vocês invocam como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga as obras de cada um, portem-se com temor. Portem-se como temor quando? No tempo da sua vida terrena. Vivam com temor. O que é temor? Temor é alarme, é medo exagerado, é terror, é pavor, é reverência, respeito. Muitas vezes a gente vincula temor apenas à honra e respeito, mas temor vai muito mais além. Temor tem a ver com terror. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível. Entende isso? Temor tem a ver, eu não quero ofender Deus. Ele é amor, mas Ele é justiça. Eu não quero ofender a sua santidade. Temor é dar a Deus o mais elevado lugar de honra. Temor é tornar o interesse de Deus o nosso interesse. Temor é tremer diante da palavra. Temor é uma disposição interna que traz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de pecar. O nosso Deus é fogo consumidor, para bem ou para juízo. Para bem porque Ele nos purifica na disciplina, amém? Então a gente precisa pedir, Deus, purifica a minha vida. Mas lembre-se, quando eu peço, Deus, purifica a minha vida, eu estou pedindo, Deus, passa o seu fogo na minha vida. E às vezes quando eu peço, passa o seu fogo na minha vida, eu estou dizendo, traz um problema para a minha vida. Mas se eu quero ter um caráter semelhante ao de Jesus, e o alvo da minha vida é ser semelhante a Jesus, eu quero que o Senhor me discipline, porque alguém vai ter que mudar e não vai ser Ele, vai ser eu. Então eu peço, Deus, muda a minha vida, eu preciso ser mudado. Se meu coração está duro, então traz fogo,
queimo o que precisa ser queimado, abalo o que precisa ser abalado. Mas que a minha vida seja mais parecida com a de Jesus. A visão do Sinai, quando a glória desceu ali, está lá em Êxodo capítulo 24, verso 17, que vai ser projetado aí para a gente. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então ele está dizendo que o aspecto da glória do Senhor era o quê? O que diz Hebreus? Deus é fogo consumidor. É interessante porque ele está dizendo assim: vocês não passaram pelo monte que é palpável, que fumegava. Vocês entraram em Sião, mas não se esqueçam, Deus continua sendo fogo consumidor. Vocês já entraram em Sião, mas Deus continua sendo fogo consumidor. Estão entendendo o que ele está falando? Porque fogo consumidor era a visão do Sinai, mas Hebreus 12 nos diz que fogo consumidor é também a visão de Sião. Amém? Lembre-se sempre de Provérbios capítulo 12, verso 15. O caminho do tolo é certo aos seus próprios olhos. Lembre-se sempre de uma coisa: o tolo vai sempre andar em cima da risca. O precipício está ali, ele vai andar na beirada. O buraco está ali, ele vai chegar na beiradinha. Esse é o tolo. Eu confio que comigo não vai acontecer nada. Eu sei o que eu estou fazendo. O sábio é aquele que ouve de Deus, foge das paixões. Sai fora do pecado. Se o buraco está ali, anda aqui. Se a linha do precipício está aqui, anda aqui. Estão comigo? Anda distante. Não corra o risco, não brinque com o pecado. Lembra de Esaú? Deus é Abba, Deus é Pai, mas Ele é também fogo consumidor. Amém? Hebreus capítulo 10, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então o Senhor julgará o seu povo. Gente, a gente pode olhar isso com temor, com medo, né? Com terror. Mas a gente pode olhar para isso também com expectativa. Deus está me forjando. Deus está me tratando. Deus está moldando a minha vida e me tornando mais parecido com Jesus. É por isso que Deus se voltou contra o povo, porque eles começaram a murmurar enquanto estavam no deserto. Uma geração morreu no deserto, porque ao invés de aceitar a correção do Pai, se revoltou contra Ele. Ao invés de olhar como bênção o agir de Deus na vida deles, moldando eles para serem uma nação próspera na terra que emana leite e mel, eles se voltaram contra Deus porque não queriam a correção. E quem não quer correção é tolo. Deus julga o seu povo e isso é para o nosso bem. Isso não é ruim, isso é bom. Vamos terminar com Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29, lendo outra vez. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então eu quero só destacar aqui algumas expressões. Em primeiro lugar, recebendo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, ou seja, nós já recebemos, porque já estamos em Sião. Amém? Nós já recebemos um reino inabalável.
nós já recebemos um reino inabalável. Nós já recebemos um reino inabalável. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Já entramos em Sião. Então, retenhamos a graça. Cuidado para não perder a oportunidade que Deus está te dando. Cuidado para não ser em vão a capacitação que Deus está dando para você. Então ele diz, retenhamos a graça, pela graça sirvamos a Deus, pela qual sirvamos, é a graça capacitadora. Deus te capacita para viver tudo isso aqui. Deus capacita, a graça de Deus está sobre mim e sobre você. Primeiro lugar, para salvar. Eu e você não somos salvos sem a graça de Deus. Segundo lugar, a graça de Deus vem para nos capacitar a viver a vida cristã. Tudo isso que nós vimos em Hebreus 12, só é possível por causa da graça que já está sobre nós. Não receba a graça em vão. Quando nós falamos ontem de estar em Sião, acessar os lugares celestiais, ver céus e terras se unindo, vendo as coisas espirituais acontecendo. Quando nós falamos isso ontem, não é algo que eu e você fazemos assim, é pensamento positivo, vou me fixar imaginando o céu. Não é, é a graça de Deus que vem sobre nós. A graça que já está na nossa vida, dá uma capacitação espiritual. A única coisa que eu preciso é fé. É crer que eu posso entrar. É pela fé que eu acesso. Nada mais. Ele diz, sirvamos ao Senhor de modo agradável. É ao Senhor. Então que seja com alegria. Com reverência, ou seja, com honra. Dar o valor que Ele tem como Deus. E santo temor, fazer o interesse de Deus o meu interesse. Por quê? Porque Ele é fogo consumidor. Porque Ele é fogo consumidor. É fogo que queima toda a palha da minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não quero oferecer palha para Deus. Então o fogo de Deus precisa vir queimar essa palha. Deus precisa me levar a um estágio em que a construção dessa casa será de ouro, prata, pedras preciosas. Amém. Ontem Edmar, no final aqui, ele fez algumas observações. Eu achei interessante, eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Mas uma das coisas que ele falou foi assim, o que a gente fazer com tanta informação, tanto ensino, tanto conhecimento? O fato é o seguinte, vocês estão aqui porque vocês têm fome. Vocês vieram porque conhecem Deus, têm um coração inclinado para o Senhor, então vocês vieram, amém? Mas nem todo mundo quer. Você sai lá fora, o não crente principalmente, ele não quer saber de Deus. Você não pode pegar esse conteúdo que você recebeu aqui e entregar para uma pessoa não crente, ou para uma pessoa que é crente, mas carnal. Ele não vai discernir as coisas espirituais. O que eu estou dando, essa feijoada que eu estou dando para vocês, não sei se você gosta de feijoada. esse joelho de porco, de boi, né? De boi. Que mais? Comida pesada, rabada, né? Eu vi que gosta. Essa comida que a gente está servindo aqui, comida espiritual que a gente está servindo, não é para você dar para as outras pessoas que não têm interesse. Esse é um alimento que agora você tem que ruminar. Sabe o que o boi faz? Mexe lá dentro, traz de volta, mastiga, leva de volta. Certo? É para que você viva isso. Eu quero dizer uma coisa. No momento em que nós começarmos a experimentar isso. Não estou nem falando do auge. Começarmos a experimentar isso. Nós vamos ver os frutos vindo. Eu disse para o Edmar o seguinte, eu não tenho expectativa de viver isso, e eu tenho buscado isso, gente.
Eu não tenho expectativa de viver isso para que Deus transforme a cidade, encha esse templo. Não, eu quero viver isso porque eu quero Deus. Mas a Bíblia me diz que a consequência, o fruto natural da árvore, e a gente conhece a árvore pelo fruto, se a árvore é Jesus, eu sou a videira verdadeira, então o fruto virá. Entendeu? O que Deus nos levou a fazer essa semana, até aqui, é trazer um alimento saudável, para que você possa acessar coisas que ainda não acessou, buscar e encontrar aquilo que Deus tem para você e você ainda não tinha descoberto. E à medida que você vai se alimentando dele, Deus vai usando a sua vida para tocar outras. Já houve tempos, e eu já falei isso aqui algumas vezes, em que eu olhava para a história, e eu olho ainda, vejo os grandes avivamentos, e eu via assim, muitas vezes as pessoas espontaneamente chegando, e chegando em lugares centralizados. Por exemplo, no país de Gales, quando teve o avivamento lá, então foram 100 mil pessoas convertidas em um ano, através de uma pessoa. Mas o dia que ele caiu enfermo, e o diabo conseguiu neutralizar ele, acabou o avivamento. Eu creio que o que Deus quer fazer nesses últimos tempos não é isso. O que Deus quer fazer nesses últimos tempos, fogo, fogo. Onde você está, Deus está presente. Deus se manifestar. As pessoas olharem para você e dizerem, eu quero o que está com você. Eu quero isso que você tem. Eu estava falando para o Edmar ontem também, esse é um tempo que a gente está vivendo, que argumento não vai fazer diferença. É um tempo de contestação, em que cada um tem a sua verdade. Os nossos argumentos não vão ganhar ninguém lá atrás. As pessoas precisam de experiências. O não crente precisa encontrar Deus através de uma experiência. E isso virá no momento em que de repente a pessoa está doente, você vai orar, ela vai ser curada. Eu quero esse Jesus. Ou que você falar de algo que Deus fez na sua vida e aquilo vai arder dentro dela. Fala assim, opa, peraí, tem algo especial. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus falando com eles, depois eles viram e falam assim, é por isso que nosso coração ardia. E eu penso nisso, a gente estando com as pessoas, e Jesus, a gente está em Sião, gente. Nós estamos em Sião. Nós estamos em Sião, então onde a gente estiver, Deus está. E à medida que a gente falar com as pessoas, elas vão perceber o coração queimando. Elas vão ver que tem algo diferente. O que nós estamos fazendo essa semana é para isso. Para que o nosso coração se incendeie. É isso que Deus quer para esse tempo. Corações incendiados. Corações incendiados por Ele. É por isso que nós falamos que queríamos encerrar essa mobilização com um chamado para o jejum. 21 dias de jejum a partir de amanhã. E esse jejum é para buscar exatamente isso, honra e temor. Porque, gente, se a gente encontrar honra e temor, tudo mais virá naturalmente. Honra e temor. Dar a Ele o lugar que é devido, dar a Ele o primeiro lugar, e colocar na nossa vida aquilo que é importante para Ele. Serão 21 dias para a gente orar nesse sentido. Eu não quero dar as palavras para você o que você vai orar. O Espírito Santo vai colocar na sua mente, no seu coração, o que você deve orar. Mas peça ao Senhor, Deus, eu quero aprender honra e temor do Senhor. Eu quero viver essa realidade. Eu quero experimentar isso todo dia. Porque eu e você já estamos em Sião. Amém? Eu e você já estamos em Sião. Não estaremos, já estamos em Sião. Por isso eu creio, nós vamos viver um tempo diferente.
Deus está nos levando, Ele não vai nos levar, Ele já está nos levando para um tempo novo. Esse é o tempo de honra e temor ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar um pouco, e aí eu vou encerrar depois. Feche os teus olhos, eu quero convidar você a clamar ao Senhor por isso. Que seja esse o momento de pedir, pela primeira vez, aquilo que você vai pedir os próximos 21 dias. Pedir, Deus, eu quero viver no temor do Senhor, para dar ao Senhor a honra que é devida ao teu santo nome. Se você quiser se ajoelhar, quiser andar, sair do seu lugar, caminhar, fique à vontade. Seja a expressão do teu coração nesse momento, do jeito que você quiser. Só não se distraia com nada. Não precisa cantar, você pode falar.
Oh Deus, é o nosso clamor, Senhor. Se hoje, ó Deus, nós chegamos a esse ponto aqui, se o Senhor nos atraiu para essa semana, para esse tempo precioso, é porque o Senhor quer gerar isso em nós, essa honra de reconhecer, ó Deus, que sobre todos só Tu és santo, dar a Ti a honra que Te é devida, o valor que o Senhor tem por ser Deus. Deus, nós não Te queremos pelo que o Senhor pode nos dar, não queremos simplesmente Suas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se compraz em abençoar o Teu povo, mas não queremos Te buscar mais apenas porque o Senhor abençoa. Queremos Te buscar, ó Deus, como forma de honra, de dizer: o Senhor merece a minha adoração. Queremos viver em honra como um povo de honra. Oh Deus, gera em nós o temor. Deus, e eu peço, mergulha-nos no temor, de tal forma, Senhor, que o temor do Senhor seja o nosso deleite, como era o deleite de Jesus. Que o prazer da nossa vida seja nos afastarmos de todo pecado, de tudo aquilo que ofende a Tua santidade. Que o prazer da nossa alma, do nosso coração, seja apenas fazer o que Te agrada, amar o que o Senhor ama. Deus, faz isso conosco, Senhor. Nós queremos nesses próximos 21 dias, dedicar tempo a Deus, clamando ao Senhor por isso. E eu peço, Deus, nos ajude. Senhor, há tantas coisas que nos distraem, tantas coisas, ó Deus, que nos levam para longe, tantas coisas, ó Deus, que desviam o nosso olhar, nossa atenção. Ajuda-nos, ó Deus, a manter o foco nesses 21 dias. Protege a nossa mente, Senhor, eu Te peço. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para que estejam nos ajudando também. A Tua palavra nos diz, eles são ministradores a nosso favor. Então manda os Teus anjos, ó Deus, para que nos ajudem, nos fortaleçam. Ó Deus, nos protejam contra as setas malignas, contra aquelas investidas do inimigo, ó Deus, que podem tentar nos desanimar. Mantenha, ó Deus, a nossa mente aguçada, o nosso olhar e o nosso ouvido espirituais, ó Deus, atentos, ó Deus, para ouvirmos apenas o Senhor, mas também percebermos quando é o inimigo agindo, para diferenciarmos, ó Deus, uma coisa da outra e não permitirmos que o inimigo tenha êxito. Ajuda-nos, ó Deus, nos fortalecendo. Pai, porque nós queremos, e o desejo do nosso coração, não apenas a intenção, mas o desejo do nosso coração é Te honrar, temendo ao Senhor por toda a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.